Estamos de volta com Painel Cidadão. Com o terceiro bloco do Painel Cidadão e com o nosso entrevistado e a pauta de hoje, a Lei de Informação, de acesso à informação de todos os cidadãos deste país, quer seja na área pública, quer seja na área privada. E eu peço ao doutor Alexandre que continue na linha de raciocínio que estava no último bloco, a qual eu interrompi. Estamos tratando sobre o acesso à informação e também sobre o decreto municipal que visa regulamentar a lei federal. A Constituição Federal, no seu artigo 84, inciso 4º, ela confere o poder ao chefe do Poder Executivo Federal regulamentar por decreto leis para sua fiel execução. Pelo princípio que rege a Constituição Federal da simetria, esse poder regulamentar também é conferido aos chefes dos estados da federação e aos chefes do ente público municipal, no caso, os prefeitos. Só que o decreto, ele visa tão somente regulamentar. Ele não pode inovar na órbita jurídica e também um decreto autônomo, ou seja, que não existe uma lei a ser regulamentar, quando ele inova na órbita jurídica, ele também pode ser tido como inconstitucional. Nesse segundo caso, quando ele inova na órbita jurídica, ele pode ser atacado por meio da ação direta de inconstitucionalidade. Quando ele regulamenta uma lei, mas ele extrapola, ele cria direitos, cria obrigações que não foram previstos na lei, ele pode ser atacado por meio da ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é regulada pelo artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal. Sempre devemos ter em mente, enquanto cidadãos, que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 2º, ela textualmente normatiza que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Isso é um princípio do Estado Democrático de Direito e é a pedra basilar da nossa atual Constituição. Tá. O que esse decreto fere à lei federal? São vários pontos num estudo sucinto, porque o decreto tem a publicação na data de ontem. E o primeiro ponto é que ele confere mecanismos que ou inviabilizam ou dificultam o acesso à informação. Segundo, ele confere atribuições a agentes públicos municipais e não especifica quais as modalidades de exceção para se consagrar um documento como secreto, ultra-secreto ou reservado. Então, essa generalidade do decreto, ela pode gerar equívocos e gravíssimos prejuízos ao exercício da cidadania e do direito de acesso à informação. O que diz a lei federal e no que confronta o decreto? Porque me parece que esse é o ponto-chave em que o município de Presidente Prudente extrapolou no decreto. Sim, a lei federal, ela pontua os casos excepcionais, os casos de exceção à regra, que são relativos à segurança nacional, relativos à segurança econômica, relativos à segurança de algum projeto. Então, são casos especificados como exceção. Ao passo questão de tecnologia, questão de guerra, alguma coisa assim, né? Sim, e também relativos à economia. Vamos supor, num exemplo, que o administrador público prepare um plano econômico. E esse plano econômico vai trazer benefícios, alguns controles, maior rigor em alguma... Não pode vazar informações antes de pôr em prática. Perfeitamente, sob pena dele conferir
privilégio a determinado grupo ou empresa e caracterizar prejuízo à economia. E à população em geral? Perfeito. A exceção, ela é pautada sempre pelo interesse público. Se o interesse público, nesse caso específico, impera para a decretação do segredo, ele vai ser aplicado. Caso contrário, vai vigorar a regra geral, que é a da publicidade indiscriminada. Que é o acesso efetivo à informação. Perfeito. Sem barreiras. Perfeito. Inclusive, a lei federal, ela textualmente assegura esse direito de acesso à informação, e a nossa legislação, no caso Código Civil, Lei Federal 10.406 de 2002, ele tem dispositivos e mecanismos efetivos que aquele que causar prejuízo a outrem fica obrigado a reparar. Então, aquele que se utilizar indevidamente da informação será punido nos termos da lei que já existe. Não há necessidade de um termo de compromisso, um termo de responsabilidade, que no caso o decreto impõe ao cidadão que preencha um termo de responsabilidade assinando-o. É desnecessário porque já existe lei em vigor, e inclusive bastante rigorosa, que é o Código Civil. Minutinho só, doutor Alexandre, nós vamos dar um giro nos nossos comerciais e voltamos ainda falando desse assunto no último bloco do Painel Cidadão. Voltamos em instantes com Painel Cidadão.